você quer viver algo extraordinário, a gente precisa arriscar, Não existe o sucesso no conforto. Você ter o sucesso é difícil, mas você não ter ele também é muito difícil. Quando a pessoa ela é disciplinada, ela vai ser inteligente, porque ela vai ter que criar estratégias para ser disciplinada. Eu não quero ser medíocre, eu quero arriscar. A disciplina é uma chave fundamental para o sucesso. A crença, ela pode ser quebrada, não esquecida, mas ela é quebrada. Bem-vindo a mais um episódio do podcast, criado pela Anne, pelo Falcão, onde você vai se conectar mais ainda com a gente, nos conectarmos, melhorarmos, evoluirmos e realmente você conseguir ter quebras para você alcançar seu objetivo e ou melhorar como pessoa. É isso aí. Hoje a gente está com a presença ilustre do nosso craque Rafael Longo. É uma honra, Rafael, ter você aqui com a gente para poder saber um pouquinho mais de você, não só do futebol, mas como é que é a mentalidade dessa galera desse esporte que vem crescendo cada vez mais, que vem desenvolvendo. E você está sendo um cara promissor, no qual está se desempenhando muito bem assim, em relação a conexões, para poder crescer. E quem te conhece de perto vê como isso é lindo, é de admirar. E eu queria fazer uma perguntinha já um pouquinho polêmica em relação a isso. Qual a diferença que você vê na vida de quem venceu e daquele que deixa para depois, que para no meio do caminho? Fala, Falcão, Anne, prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre essa questão mental, um pouquinho da vida do Rafael também. Acho importante, né, a gente exaltar, trazer à tona essa questão da cabeça, da mente, voltada para o esporte, evolução pessoal, profissional. É um tema que está bem alto agora. Então vai ser bacana trocar essa ideia com vocês, esse papo saudável, um pouquinho nervoso agora, faz parte. Mas já a gente vai dando uma soltada. E assim, cara, o que eu acho, o que eu visualizo de diferente nessas pessoas que vencem, cara, com certeza o foco, a cabeça muito forte. Eu sou um atleta de futevôlei, né? Mas eu procuro ter referências em outros esportes. Desde a Fórmula 1 até o tênis, que são áreas completamente diferentes do que eu vivo, né? Então você vê que os caras, meu irmão, eles têm um foco diferenciado, eles sabem lidar com a derrota, eles sabem lidar com os problemas, as dores do dia a dia, que são muitas, e que a galera não sabe, né? Muitas vezes a gente tá dentro de quadra ali e o pessoal acha que a gente tem que estar bem, tem que jogar bem, tem que estar no nosso melhor. Muitas vezes a gente tenta dar o nosso melhor naquele dia e não tem as condições ideais, tá sentindo dor, ou não fez uma semana boa de treino, ou então passou mal antes do jogo, ou então não se alimentou da forma que deveria. Então a gente precisa driblar todas essas questões e manter a nossa cabeça firme no objetivo, né? Nos objetivos curtos e no longo, que é o sair campeão de um torneio. E se dedicar, cara, fazer esse esforço mental mesmo. Eu procuro até falar isso com os meus alunos quando eu tô dando aula, com o meu time, com a galera que tá comigo, porque não é só o esforço físico não basta. A gente precisa se concentrar mentalmente para estar e para dar o nosso melhor em todas as condições que se apresentem ali. Com certeza. E puxando esse gancho que você falou aí, prazer, Rafael, né? Pessoalmente ali conversando, ele é a pessoa que o Falcão fala bastante. E eu queria que você falasse sobre você. Quem é você, para quem não te conhece, que está assistindo? Qual a sua trajetória de vida? O que você é, os seus títulos, tudo, né? Para as pessoas conhecerem, e é para falar mesmo. Quem é Rafael Longo? Prazer, Anne, a gente que está se aproximando, como o Falcão falou, criando esse link, né? Tô cada vez mais próximo de vocês. Então, o Rafael é um cara simples, que já está há muito tempo no esporte, né? Comecei, desde que eu me entendo por gente, eu jogo bola, né? Joguei no Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. Futebol de salão, desde novo, comecei com 6, 7 anos e fui até o campus 16, né? Fui até os 16 anos jogando futebol e acreditando que eu ia me tornar um atleta de futebol, né? Como a maioria da galera aí do Brasil não tem jeito. Então, nesse meio do caminho, algumas coisas aconteceram, enfim, acabei desistindo, né, dessa caminhada do esporte.
sempre tentei ser um bom estudante ali, era muito interessado, não era inteligente, mas gostava de estudar, enfim. Consegui aliar assim, estudos e esporte, né? Hoje em dia é muito natural a galera abandonar o esporte para abandonar o estudo para seguir nessa vida de atleta. Então eu sempre tive essa cobrança dentro de casa, com a minha mãe que me acompanhava, né? Me acompanhou nessa vida inteira dentro do esporte. Meu pai, servidor público, nunca me deixou ficar sem estudar. Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Então eu estudava em colégios medianos, assim, para conseguir manter uma frequência boa ali e, enfim, me sair bem na escola. Acabou que quando eu larguei o futebol, eu segui para esse lado do estudo e do funcionalismo público, né? Meu pai sempre bateu na tecla. Então, quando eu saí do Flamengo e decidi parar de jogar bola definitivamente, eu concluí meus estudos, né? Concluí o colégio e aí já embarquei nessa onda da prova pública, né? Do concurso público. E aí acabou que na minha primeira prova eu já entrei, já passei pro Serviço Público Federal, né? No Colégio Pedro II aqui no Rio de Janeiro. E posso dizer que foi o meu primeiro emprego de verdade, assim, quando eu assumi compromisso e tinha que cumprir horário e tudo mais. E nesse meio tempo eu jogava futevôlei, né? De brincadeira. Tem o André, meu primo, que jogava futevôlei já há muito tempo, o Falcão conhece, o Cria. E o que eu sou hoje devo muito a ele dentro do esporte. Enfim, aí me formei, sou bacharel em Direito. Nossa, Caramba, que legal. E a galera até toma um susto assim, formado em Educação Física? Não, sou formado em Direito. Porque justamente achava que ia seguir essa vida da carreira pública, né? Queria prestar concurso para a Polícia Federal. Sim. Meu pai é policial federal aposentado. E aí, vou não sei o quê, vou estudar para concurso e tal. E sempre jogava futevôlei e era o que me brilhava os olhos. Me fazia sentir aquele frio na barriga e eu esperava o final de semana para estar na praia jogando. E aí, esse meu primo sempre falava, cara, tu tem um futuro no esporte, você tem que se dedicar a isso e tudo mais. Só que eu não via como isso se tornaria concreto, de estar no esporte, um atleta de futevôlei. Não sabia como eu ia ganhar dinheiro, se ia ganhar dinheiro. Porque isso vem à cabeça, né? Não tem jeito. Como é que eu vou me manter? Já estava namorando há algum tempo também, então tem aquela questão do futuro, de como vai ser, vai juntar, vai sair de casa. Nesse tempo eu ainda morava com os meus pais. Só que a coisa foi amadurecendo dentro do esporte meio que sem querer. E eu já ganhando meu dinheiro no trabalho e seguindo na faculdade, né? Ainda não estava formado. E, enfim, a coisa foi acontecendo, aí me formei. Veio a pandemia, que eu posso dizer que foi o divisor de águas assim na minha vida. Para muita gente fez mal, né? Foi uma doença horrível, mas melhorou a minha vida, eu posso dizer, e clareou assim o horizonte para dizer que eu tinha que seguir pro lado do futevôlei. Nesse período, inclusive, eu estava pleiteando uma licença no trabalho, porque eu já estava num nível bom de futevôlei, já viajava e tudo mais para disputar competições nacionais. E aí veio esse baque, assim, que foi o período que eu tive para me decidir, para fazer alguns testes em relação ao futevôlei, porque não parou tudo de imediato, né? Então eu tive um tempo para treinar e ver se era aquilo que eu queria e me dedicar de fato a ser um atleta. E aí eu vi que eu tinha que fazer aquilo que me fazia bem, me fazia feliz, já não estava feliz no trabalho, queria sair, já não me via mais lá dentro. E o próprio pessoal de lá falava, cara, não sei o que tu tá fazendo aqui, não é o teu perfil. E eu já tava uns 4 anos lá. E, pô, tu tem que sair, não sei o que, procura outra coisa, e papapá. E aí, falei, quer saber? Mais maduro já e vendo a vida passar. Pô, tenho que arriscar essa questão do futevôlei, as coisas vão dar certo. E acabou que eu abri o meu CT junto com o meu sócio Diogo, de futevôlei, já tava num momento bom, começando a ser reconhecido. E aí a coisa deu certo, enfim, daqui a pouco eu tava jogando futevôlei já de forma profissional, sendo atleta e conciliando com o CT. E aí a coisa foi acontecendo naturalmente e hoje a gente tá aí como segunda melhor dupla do ranking,
né? Eu junto com o Michel, meu parceiro, galera que é do futebol ali conhece. A gente jogou 3 torneios esse ano, né? 3 brasileiros, digamos assim. CB Fut, que é uma marca, e o TAF, que são os 2 melhores torneios do mundo, digamos. Caraca. E aí a gente fez 2 finais já esse ano, ganhamos uma e perdemos uma. E no terceiro torneio a gente não foi tão bem, mas estamos em segundo aí no ranking nacional. Incrível, que história. Nossa, tô Falar aqui que até respirar um pouco. Alguns pontos importantes em relação a tudo que o Rafuxo falou. Modelar. Você pega pessoas e faz esse modelo para se tornar quem você é. Isso, pra galera aí, eu acho interessante. Sempre pegue 5 pessoas, 4 pessoas, 3 pessoas e modelem, independente da sua área, mas aquelas pessoas que têm as características, os princípios que você acredita. E foi o que o Rafuxo fez. Independente da área, ele pegou pessoas de esportes diferentes, modelou que seguem o mesmo princípio e as características de uma pessoa que você quer se tornar. Eu acho isso fundamental para a gente ser quem a gente quer ser. E outro ponto importante é a base, a família. O seu pai te firmou, o seu pai te formou, sua mãe, sua família toda. Enfim, todos eles te estruturaram para você ser quem você é. Independente das escolhas que você fizer, você teve uma base, teve uma família. Então, quando a gente tem pessoas ao nosso redor que fazem isso com a gente, então a gente tem que ser seleto sim com as pessoas que estão ao nosso redor e ter a nossa família, a nossa base sólida que acompanha o nosso raciocínio de vida. Isso é fundamental para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar e te dar liberdade para você escolher. Porque você se formou em direito, provavelmente para a geração anterior à nossa. O meu pai, por exemplo, ele fala muito em estabilidade. Ele queria que eu passasse por um concurso público para ter uma estabilidade financeira, sendo que hoje ele entende que é um caminho diferente do que ele viveu. Mas os nossos pais sempre querem o melhor para a gente. Sim. Dentro do que eles acreditam no momento que eles vivem. Então, isso é muito lindo e é admirável toda a sua história. E hoje, você falando isso, deu para entender como é que o Rafuxo foi formado, da forma que é. Que história, né? De verdade, eu sou muito sensível, fico arrepiado. E não quer dizer que você aí, que também não tem família, não teve uma base, como o Rafa teve, como eu, como o Falcão teve, não quer dizer que você vai se agarrar a isso e falar, não, então eu não vou ser. Exatamente. Pelo contrário, você vai ser hoje o que você não teve ontem. Para que seus filhos, né, possam ter algo que você não teve. Então, não se agarre a coisas do passado, porque você não teve uma história igual a do Rafa, igual a minha, igual a do Falcão, que você, então eu não vou ser ninguém. Não é uma desculpa para não é desculpa, tá? Não é uma desculpa. Você tem que criar pode. A base, aí tem que ser intencional, vai ter que se conectar pessoas que fazem isso para poder formar o que o Rafa formou como teve uma família. Perfeito, Ana botou. Rafuxo, assim, você falou que o Cria foi um dos que te direcionaram ao futebol, e muitas pessoas... creio que deve ter sido muito difícil você largar o direito e ir pro futebol. Mas assim, como é que foi que ele se tornou uma prioridade? Que você viu assim, cara, é isso. Cara, então, a gente, com o trabalho e com as vivências do dia a dia, vai amadurecendo, né, a nossa cabeça. Eu sempre fui um cara muito maduro, desde novo. Eu acho que o esporte me lapidou dessa forma. Eu sempre tive muita responsabilidade. Jogava no Flamengo, que é um clube grande. Então, precisava cumprir horário. Precisava me alimentar. Desde cedo eu sempre gostei muito disso. E eu sempre fui muito de querer me responsabilizar por tudo. Eu nunca fui de jogar pro lado a responsabilidade. Eu sempre corri atrás disso. Eu gostava de ter responsabilidade. Então isso me lapidou para o que eu sou hoje. O Cria, cara, ele... Assim, é um cara que eu admiro, né? Eu tenho como exemplo na minha família, e ele é um cara que é muito querido por muita gente. Quem conhece sabe como ele é. E o estilo de vida dele, como ele leva a vida, era... Eu tentei absorver, como você falou, eu tentei absorver algumas questões dele. E conforme o tempo ia passando, assim, eu no trabalho, sentado numa mesa, atendendo o telefone... E parecia que a galera acreditava mais em mim do que eu mesmo. Então, pô, cadê esse potencial? Eu não tô vendo esse potencial que a galera vê e beleza, aí eu enxerguei o potencial. E agora, como é que eu faço? Eu ficava meio perdido, não sabia em que caminho seguir. E você é novo, né? Novo. Eu tenho 28 agora, né? Mas eu passei pro serviço público, passei na prova com 18, se eu não me engano. Muito novo. Então a gente fica meio que perdido, sem saber se, pô, aí passei na prova, mas será que é isso mesmo que eu quero? Ou será que é isso que o meu pai quer pra mim? Aí o Falcão falou sobre estabilidade. Mas o que é estabilidade? Será que, pô, vou ficar ganhando um salário mediano aqui pra viver uma vida mediana, sendo que as pessoas olham e, porra, o que o Rafael tá fazendo aqui, cara?
ele dá para ele ser muito mais do que isso. E só que dentro de mim eu não conseguia visualizar. Então eu tinha esse bloqueio de fato mental e eu me via ali dentro do colégio e acabou. Só que chegou um tempo que eu comecei a pensar, mas será que é isso? E, pô, serviço público eu acho que não é para mim. E a gente já começa a criar uma certa independência de pensamento, né? Eu via que tinha muito... eu seguia muito essa questão do meu pai de serviço público e de querer ser estável, meio que fugindo um pouco do risco da vida privada, digamos assim, de ter que construir o meu e tudo mais. Então, e aí o Cria sempre falando, pô, segue pro futevôlei, cara, tu tem potencial. E assim, ele falava isso porque eu nunca tinha treinado nem nada futevôlei, eu aprendi a jogar jogando e vendo, me metia no meio da galera, então assim, eu nunca tive medo. E muitas vezes eu vejo isso na galera, aquele medo de arriscar e trava, assim, e quando tá em situação de estresse, trava, não consegue jogar, e eu sempre me senti muito confortável dentro dessas situações. Eu gostava de me colocar nessas situações. Então, além da questão técnica que envolve o esporte e tudo mais, de altura e o físico propício para a modalidade, tinha muito essa questão da cabeça. Muito. De entrar meu irmão, e jogar e não sentir aquela pressão que muitas vezes o cara que era melhor do que eu tecnicamente sentia e não conseguia jogar. Caraca. Então ele fazia essa análise, né? E segue pro futevôlei, mas como eu vou seguir? Aí eu comecei a jogar torneio meio que sem querer, fui convidado por um atleta que já estava no cenário. E aí a coisa começou a acontecer, aí ia pro torneio, pegava uma galera que era atleta de fato, eu não, eu só brincava na praia. Aí chegava e fazia frente com o pessoal. Opa. Acho que dá. Aí, será que se treinar, não sei o quê? Aí comecei a conversar com os meus pais sobre isso. Tô pensando em fazer isso, aquilo e tal. Até que chegou o dia que eu já jogando torneios profissionais, mas não era o que eu sou hoje, não era atleta. Eu jogava na categoria profissional porque já tinha um nível mais alto. E só que, enfim, eu não tinha tempo para treinar, eu visualizava uma outra coisa para minha vida, para o futuro, que era afastada do futevôlei. E aí conversando, vamos embora, vamos tentar treinar e não sei o que. Tá, então vamos se mudar, vamos para outro condomínio que tem a quadra de areia, se tu quer investir nisso, é o que te faz feliz, é o que faz o teu olho brilhar, então vamos tentar. E aí veio toda essa questão de pandemia e tudo mais. Nesse meio do caminho a gente se mudou para um condomínio que tinha quadra por conta da minha possível carreira no futevôlei. Então eu me mudei com os meus pais, né? Muito esforço da minha mãe. Ela sempre foi muito pelo que você quer? Tu quer seguir assim? Quer seguir assado? Que legal. E ela me deixava livre. Então a importância do apoio familiar, eu acho que fez toda a diferença na minha vida. Porque ela sempre foi dessa forma. Ela falava, Rafa, quer parar de jogar bola? É a tua vontade, de fato, pensa. Se for da tua vontade, para e a gente segue por um outro caminho, porque eu acredito em você. Eu sei como funciona, ela sempre me acompanhou dentro do esporte. E, assim, eu dedico isso tudo que acontece na minha vida muito à minha mãe. Até hoje a gente tem esse laço muito forte. Ela tá o tempo inteiro comigo. Sofrendo também, né, as dores do atleta, mas ela, minha torcedora número 1, assim, e o Cria, eu acho que foi o cara que, de fato, me deu essa coragem de seguir e arriscar, junto com toda essa questão da vida aí de, meu irmão, não posso ficar aqui, eu tenho que... E o interessante é que você fala do medo, né, assim, você sente o medo, né, o medo é um sentimento, né, que todos nós sentimos, e você mesmo com ele, tipo assim, Sim. Eu tenho que ir. E isso é uma grande sacada, é uma grande diferença também entre alguém de sucesso e alguém que está ali na mesmice, que não consegue. Porque o medo, sim, ele é positivo quando ele te faz sair do perigo, né? Se te previne de alguma situação, né? Opa, se eu tô aqui na janela, eu posso cair, eu tô com medo. Então, isso é benéfico, né? Sim, então, assim, sim. Mas o medo em relação a você arriscar algo para algo maior acontecer... Isso é de extrema importância, você empurrar o medo com você. Sim. Eu sinto, mas eu vou, porque eu quero arriscar, porque se eu ganhar algo, se eu conseguir vencer esse medo, o ganho é enorme. Sim. Agora, se eu deixar o medo me paralisar, o que eu ganho? Nada.
Pois é. Então, isso é muito legal você ter falado da questão do medo, porque... Outro ponto importante também é o autoconhecimento. Ah, saber sim. da importância e do valor que ele tem. Que ele tem. Pro que ele quer fazer. E quando você vira uma chave dessa, assim, quando você entende a importância disso, de você se conhecer e saber qual é a sua importância para as pessoas, acho que você consegue atingir muito mais do que você atingiria em relação a, tipo, cara, eu não me vejo assim, será que eu sou isso tudo mesmo que as pessoas falam? Porque isso é uma coisa muito comum que acontece. A maioria das pessoas, eu acho que passam por isso de, cara, será que eu sou isso tudo mesmo? Poxa, mas só que a gente tem que se colocar, não é falta de humildade, é saber e reconhecer que sim, a gente é importante para muitas pessoas. Né? E a gente tem essa mania, né? Não, mas eu não, tem um cara melhor que eu. Eu mesmo, às vezes, Falcão, às vezes, Brabinha, não, a roupa tá boa. Fico, não, essa aqui foi baratinha. Ele, não, você comprou. Tem um dia que tu falou isso comigo, tu nem percebeu. Eu fico, nossa, olha que eu trabalho com isso todo dia. Eu fico, é verdade. Por que eu tenho que falar que a roupa foi mais barata? Eu não tenho que falar. Tá bonita, né? Obrigado. Sim. Qual é a minha resposta? Obrigado. Sim. Pronto. Mas não, a gente quer justificar o porquê você tem algo melhor. Você quer justificar que você não se vê porque tu vê alguém maior. Não. Eu achei muito interessante, Rafa. Já tô aqui já... Cara, e essa coisa do medo, a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Total. Se você quer viver algo extraordinário, isso eu tenho certo dentro de mim. A gente precisa arriscar, cara. O risco é inerente ao sucesso, né? Sem dúvida. Eu acho que o risco caminha ao lado do sucesso ali. Então, se você quer viver coisa grande, quer sair do ser médio ali, do mediano... Sim, você tem que ir com medo com tudo, não tem frente. Como. Senão tu não sai do lugar. Sim, e a gente tá nessa vida para isso, cara. Pra arriscar, eu tenho isso muito claro dentro da minha cabeça. É isso mesmo. Tenho alguns objetivos de curto e médio prazo aí que são um risco gigantesco, mas eu já tenho dentro de mim que esse objetivo vai se concretizar, que é bem arriscado, no caso, mas eu já estou com isso muito certo dentro de mim, já visualizo acontecendo, já me vejo dentro disso e eu tenho certeza que vai acontecer. Isso mesmo. E tem uma coisa que eu falei, anotei aqui para não esquecer, porque falar de vencedor, mentalidade vencedora é isso aqui, gente. Corajoso, enfrenta o medo, base, força, garra, foco, né? Indecisão também, tem um momento que a gente fica indeciso, que faz parte. Por isso que esse é um episódio assim bem intenso, né? Bem profundo, como vocês já viram aqui. Eu falei com a Anne Reina, o perfil do Rafa é absurdo. Assim, extraordinário. Ele passa uma força, ele passa uma mentalidade extremamente controlada. Ele é. E eu falei, cara, ele vai ensinar, porque a gente aqui se coloca muito no lado de aprendiz. A gente quer aprender com você. E a gente sabia que você ia ter muita coisa boa para ensinar, não só a gente, mas todo o público que está nos assistindo. E de verdade, é admirável assim, a forma que você leva a sua vida, a forma que você conduz. Isso tudo é impactante e mais pessoas precisam saber dessa sua essência, saber dessa sua história, porque não é só o Rafa do futebol, aquele que tá ali jogando, que as pessoas veem, o Rafuxo e quebra. Vê só o sucesso. Vê só o sucesso ali, ó. Instagram. Siga ele no Instagram, hein? Conteúdo, tem entretenimento. Tem entretenimento. Tem mesmo. Mas é bem isso, assim. E em relação à história, antes de eu ir para outra pergunta, tudo é difícil, né? Você ter o sucesso é difícil, mas você não ter ele também é muito difícil. Sim. Você tá parado, estagnado aqui é difícil. Você correr atrás também é difícil. Mas qual difícil você escolhe? Pois é. Cara, então, assim, eu não sei se soa um pouco soberbo isso, mas eu falei num outro podcast que eu participei sobre a mediocridade, né? É uma palavra forte, muitas vezes a gente solta assim e a galera interpreta de várias formas, mas, cara, eu não quero ser uma pessoa medíocre, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Eu não posso passar uma vida inteira sentado numa condição, sabendo que eu posso ter mais do que aquela condição. Então, assim, é o que a gente falou de ser mediano. Não quero ser mediano. A zona de conforto, né? Zona de conforto, eu tô longe, cara. Eu quero sair o tempo inteiro e, assim, eu vejo muito em vocês isso, o Falcão que tá mais próximo e a gente treina junto e tal, vejo que busca o tempo inteiro o crescimento. Eu tô nessa situação, já tá bacana, mas eu quero mais e vamos buscando. Cara, complicadíssimo.
Só que é aquela questão do risco, do medo que tem, e mesmo assim a gente trabalha andando para frente e buscando mais a nossa evolução profissional, pessoal, como a gente falou no início. Então, assim, eu quero estar longe da mediocridade, né? Eu não quero ser medíocre, eu quero arriscar e sem saber se vai dar certo, pode não dar, mas eu não vou dormir com esse pensamento de, pô, poderia ter chegado lá onde aquela outra pessoa chegou, ou então mais longe, quem sabe. Então eu não quero dormir com isso, tenho isso muito claro na minha cabeça. E a mentalidade é de Preciso vencedor. arriscar porque a gente pode viver coisas incríveis, né? Isso. Fora da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Depois a galera chora. A diferença é essa. Sim. Não fica. E se incomoda até É de uma estar. aula, né? Sim, A gente tá sim, tendo uma aula sim. aqui de como Muito. é que é Nossa, uma eu tô aqui mentalidade já. Olha vencedora. aqui, pra mim, tá? Olha, eu quero ficar assistindo aí, ó, onde você tá. Vamos trocar. Vamos lá. Agora uma perguntinha um pouco polêmica, tá? Eu sei que é delicado, mas você tá na área, você tá no esporte, então isso é uma coisa que você com certeza escuta e sente muito, né? Sim. Você considera o futebol um esporte profissional? E o que você acha que falta para ser? Então, isso é muito discutido, né, dentro da modalidade. Até o meu pé atrás em mudar de vida completamente passava muito por isso, né, de não considerar o futebol um esporte profissional quando eu resolvi mudar para o futebol. E eu olhava de fora e pensava, porra, não dá, não vou conseguir viver disso, não dá dinheiro, e escutava a galera falando, não vou ganhar dinheiro, não vou. É como se isso fosse o importante, né? Ganhar dinheiro e é muito pelo contrário, né? Eu acho que a gente precisa fazer o que ama na vida e o dinheiro tem que ser consequência disso. Então eu não tinha maturidade ainda para alcançar esse pensamento, né? Então a gente acaba seguindo muito o que escuta, o que as pessoas falam e a galera fala muita besteira por aí e te desencoraja muitas vezes. Mas assim, eu sempre tive muita personalidade para tentar pensar com a minha cabeça, né? Por mais que a gente acabe sendo influenciado pelos pensamentos externos também, de certa forma, a gente precisa ter esse filtro, né, dentro da gente para saber se de fato aquela fala genérica faz sentido ou não e criar o nosso pensamento, né? Para nos moldar dentro disso e seguir, né? Porque as nossas atitudes vão refletir sobre nós. Então, o que os outros falam, a gente deixa um pouco para lá. Então, assim, eu ficava pensando, pô, futebol, uma bagunça, não sei o quê, esporte de praia, galera que não quer nada, ficar na praia jogando futebol. Só que, assim, eu tinha alguns exemplos dentro da modalidade já que eu considerava caras profissionais, extremamente profissionais, que eram os caras que eu via, irmão, esse cara me despertou vontade de seguir nesse caminho e chegar no nível dele. Posso citar até os nomes, o Anderson Águia, que também está com a gente no estúdio do Falcão, o Vinícius, que é um cara que extremamente profissional e joga até hoje também. Então foram dois caras assim que eu me espelhei para ser o que eu sou hoje, né? E assim, aí ficava pensando, não vou entrar, não vou entrar e tudo mais. Porque quem está dentro ali sabe que rola um conflito. Mas assim, cara, a gente está num caminho bem bacana. Eu já posso dizer que o futebol é um esporte sim profissional, tá? Porque eu vivo dentro disso, eu vivo exclusivamente do futebol como atleta de futebol, embora eu seja dono de CT também, tenha todo um auxílio de uma equipe grande, né, para gerir isso. E aí eu consigo ser atleta profissional de futebol exclusivamente. Então, assim, a galera que está próxima sabe o quanto eu me dedico para isso. O quanto eu treino. Muitas vezes eu treino 3 vezes no dia para tentar manter um alto nível, porque o futebol, a modalidade está pedindo isso já. Então, cara, eu quero saltar um pouco mais alto, quero 2 centímetros para cima, eu quero estar um pouco mais forte, um pouco mais rápido para conseguir jogar em alto nível ainda e por algum tempo, né? Sem me lesionar e tudo aquilo que é inerente ao esporte ali. Então, dentro de mim, eu posso dizer para a galera que sim, o futebol já é um esporte profissional. É claro que tem um caminho muito grande
para a gente percorrer, e é complicado comparar com outros esportes, porque o futebol é um esporte relativamente novo, né? Mas a gente tem boas gestões e a galera que está à frente do futebol aí está fazendo um bom trabalho. Os atletas também têm muita participação nisso, de dedicação e de doação, né? Enquanto atleta e enquanto pessoas que fomentam a prática também, são exemplos para muita gente. E eu vejo o quanto a galera está se esforçando para deixar cada vez mais profissional. Mas assim, eu digo que o futebol já é um esporte profissional, por conta dessa dedicação toda da galera, mas que tem um caminho a percorrer aí para ser de fato respeitado e reconhecido da forma que merece. E vocês, atletas, saíram da zona de conforto, né? Sim, sim. Correram atrás ali para poder, vamos, né? Sim. Elevar o nível, vamos mostrar mudar essa visão da galera de esporte, esporte de praia ali, de galera que não quer nada, esquece. Esquece mesmo. A gente se dedica demais. Eu acho que o principal é esse, o futebol sim já é um esporte bem profissional, inclusive existem vários estudos já basados em salto, em performance, em análise de cada jogador, de quantos ataques aquele atleta dá, é muito mesmo intenso, sim. Mas para quem vive, para as pessoas ao redor ainda não está tendo esse alcance, mas só que é uma chave para chegar essa galera, a partir do momento que chegar, porque a gente pensa no futebol, a gente já sabe, tem fisiologista, tem isso, e no futebol ele já está tendo, por exemplo, o Rafa está sendo um cara que pioneiro que está puxando isso, uma equipe multidisciplinar que está levando a isso tudo. Então, o futebol sim é um esporte bem profissional e só falta ter esse alcance, só falta estar no caminho. Exatamente. Essa galera. Rafuxo, assim, dentro de tudo que a gente está falando, de tudo que você falou, você já falou muitas situações e características de pessoas, mas tenta dar de forma mais enfática, assim, quais são as características de uma pessoa vencedora? Que ela deve ter, né? Que ela deve ter uma pessoa vencedora. Principalmente disciplina, cara. Disciplina e paciência. Eu não sou o cara muito paciente, eu não sou o mais paciente, mas assim, eu aprendi a esperar, principalmente a minha hora, né? O meu momento e respeitar as fases que eu estou vivendo. Agora, o cara que não é disciplinado, ele não chega a lugar nenhum, tá? Na vida. Eu preciso criar um caminho, visualizar, né, onde eu quero chegar e criar processos para chegar até esse ponto, né, esse ponto máximo. No caso, eu pensava nessa questão de como eu seria um atleta profissional de futebol e como eu viveria disso. Então, teve um dia que eu parei e foi até... teve essa conversa com os meus pais, né, de mudança de vida, porque era uma coisa drástica assim na minha cabeça, tipo, vou deixar de seguir o caminho que eu sempre pensei que fosse seguir, sempre entre aspas, né, que era o caminho do serviço público, do estudo, de estudar para concurso, para viver essa vida do atleta de futevôlei, que não era um esporte reconhecido, não é um esporte reconhecido para muita gente, mas para quem está dentro é uma coisa grande. Então, o que eu vou precisar fazer para me tornar um atleta exemplar, para ser o que eu quero ser daqui a, 2, 3 anos e poder viver do futebol de fato? Então, cara, dentro da minha cabeça eu criei alguns caminhos, alguns processos que eu precisava para ser de fato um atleta. Treinar quantas vezes na semana, preciso de psicólogo, preciso de fisioterapeuta, preciso de nutricionista. Como é que vai ser o meu treino? Eu tenho que ter um treinador de areia, tenho que ter um treinador de academia. Então, foi uma coisa que eu até amadureci há pouco tempo, mas que eu sempre pensava no futebol, em toda aquela questão do futebol, de, meu irmão, tem que ser disciplinado, tem que treinar. Então, o cara tem que ter disciplina, irmão. Não tem como, tem que ter disciplina para seguir um caminho, porque senão ele sai na primeira queda ali, no primeiro revés, ele deixa de seguir. Então, disciplina é tudo. E sair do pensar, né? A gente fica, a decisão, a disciplina, ok. Mas assim, não é você querer ser disciplinado, é você ter ação. Que atesta,
Porque o que vai provar que você está sendo disciplinado é a ação que você está tendo. Uhum. Então, assim, não é a decisão só de ser disciplinado. Sim. Tá, mas o que prova que você está sendo Sim, disciplinado? o que é ser disciplinado? Você está sendo. Sim. Então, não. Então, você está ainda no sonhar. Você não Sim. está ainda na ação. E isso as pessoas ficam assim, não, e se confundem, achando que estão na ação por ter tomado uma decisão. Mas tomar uma decisão não é o pensar. Tomar a decisão é a atitude, a ação. E eu sempre falo isso muito com as meninas, com as minhas clientes, porque sonhar é uma coisa. Cara, é engraçado. Eu, logo lá no início, né, que a gente se mudou para esse condomínio que tem quadra de areia, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi comprar bambolê, corda naval, kettlebell. Caraca. Comprei um monte de coisa, porque eu não tinha uma estrutura ainda de atleta, né? Eu tava arriscando ali um movimento, e aí eu treinava sozinho, fazia salto. Muitas vezes eu, vejo os vídeos que eu tenho até hoje no telefone, treinava no frio, descia, treinava na chuva, e sozinho, corria na quadra, não tinha bola ainda, né, para treinar, então, vou fazer uns movimentos. Até um pouco antes disso, quando eu tava ainda no Pedro II lá, eu ligava para um amigo, voltava do trabalho, né, aí ia pra academia, aí treinava, não era um treinamento específico para modalidade, para o futevôlei. E aí um amigo que já tinha CT, mano, posso ir passar no teu CT aí? Fico no cantinho ali fazendo uma movimentação sem bola e tal, porque tem torneio final de semana, e tirava a semana ali para treinar, achando que ia ter algum tipo de resultado. E o resultado vem com um processo longo, né? Não adianta eu querer ter o resultado no final de semana e treinar ali só a semana e acabou. E era na minha cabeça, na minha ignorância ali, eu fazia isso. Vou treinar aí 2, 3 dias só para me movimentar na areia e não passar vergonha lá no torneio. Então, cansava de fazer isso. E aí, logo que eu me mudei, vou comprar equipamento. Aí comprei elástico, comprei tração, comprei mini band, kettlebell, bambolê. Descia para treinar sozinho e fiz isso inúmeras vezes até a coisa se desenvolver e, de fato, profissional. O que eu acho importante da disciplina é que ela puxa todas as outras situações. Tudo. Por exemplo, quando a pessoa ela é disciplinada, ela vai ser inteligente, porque ela vai ter que criar estratégias para ser disciplinada. Quando a pessoa ela é disciplinada, ela não vai procrastinar, porque ela não vai deixar para depois uma situação que ela tem que fazer naquele dia. Sim. Se ela é disciplinada, ela vai ser constante, porque ela vai entender que ela vai precisar de um processo para poder chegar até onde ela chegou. Então, a disciplina é uma chave muito importante, tendo a ação que ela tem. E isso tudo é verdade, porque olha o que você citou, você começou a criar estratégia para poder continuar sendo disciplinado, por mais que não estejam nas melhores condições, mas você sim era disciplinado dentro do que você tinha naquele momento e que foram construindo novas situações até chegar onde você chegou hoje e que você continuando disciplinado, você vai continuando a desenvolver até você chegar a um ápice máximo que talvez você nem espere chegar, porque a gente mentaliza, a gente direciona, a gente planeja, a gente se organiza, só que só Deus sabe onde a gente vai chegar, mas a disciplina é uma chave fundamental para o sucesso. Sim, eu acho que é a base ali, cara. A disciplina, se eu pudesse, como você me perguntou, pediu para especificar, eu acho que a disciplina é o nosso chão ali. Então, a pessoa que não é disciplinada, ela tem tudo, mas não tem disciplina, não dá. E a disciplina não é negociável. Não é negociável. Gente, disciplina não é negociável. Ou você tem ou não tem. Não, porque às vezes não. Sim. Disciplina não é negociável e tem que ir para dentro. Puxando isso, que tu vai continuar a falar sobre isso, que olha, tua mente é um mundo aí dentro, tá? Delícia. Uma mentalidade, tá? Forte, vence no jogo da vida. Cara, mentalidade forte vence. Como eu falei pra vocês, até hoje eu acho que eu duvido um pouco do meu potencial, tá? Eu nunca me achei o melhor, não me acho o melhor hoje em dia. Mas a minha cabeça é muito forte. Muito, muito forte, cara. Assim, eu sempre tentei me colocar em situações de pressão, né? Eu acho que isso me moldou pra ser o que eu sou hoje. Mas que situações de pressão? Cara, essa coisa do esporte que eu acho fantástica para todo mundo. Eu acho que todo mundo tem que praticar algum tipo de esporte, tá? Seja qual for e desde novo. Porque a gente disputa campeonato, tem a pressão de casa, porque assim, infelizmente a gente tem essa cultura de que tem que vencer, né? Tem que vencer para ser bom, tem que ganhar, só o primeiro é valorizado e papapá. Só que eu acho que indiretamente a gente vai construindo, você sabendo lidar com essas situações, e muito eu agradeço aos meus pais,
por me colocarem no esporte e me incentivarem dessa forma desde novo, porque, cara, na vida a gente passa por inúmeras situações e quanto mais a gente arrisca, mais situações de pressão e de medo. Então, assim, cara, vou me colocar em situação de pressão porque eu sei que isso de alguma forma vai me fazer crescer lá na frente, vai me moldar para eu conseguir suportar algumas coisas no futuro. Eu sempre pensei assim. Então, cara, o fato de jogar no Flamengo, pressão. Ah, mas pô, tu não tem nível para jogar no Flamengo. Irmão, minha cabeça, pô, eu tenho nível para jogar no Flamengo. Posso não ser o melhor? Posso não ser o melhor, mas dentro de mim eu sabia que eu conseguia. Então, muitas vezes eu duvido de mim. Pô, posso ganhar aquele jogo? Não posso ganhar aquele jogo. Como é que eu vou fazer para ganhar? Isso. E aí fica aquela briga, interna, briga interna. Só que tem um momento que eu me concentro e eu sei que eu vou conseguir pela minha cabeça forte, muitas vezes. Que incrível isso. Diálogo interno e a conversa que você tem. Não, mas bora. Cara, e assim, eu tenho muita coragem para enfrentar isso. Porque o tempo inteiro a gente recebe crítica. E, mas o fulano é o melhor, e não sei o que, e não vai ganhar, e papapá. E assim, o futevôlei, a galera bota muita pilha e tudo mais, tem aquela resenha. Nos torneios mesmo, a arquibancada fica muito próxima da quadra, então a gente escuta tudo que o pessoal tá falando fora. Então, assim, a gente tenta se isolar, se bloquear para executar um bom trabalho ali. Mas eu posso dizer que, cara, a minha cabeça é muito forte. O cara que tem cabeça forte, ele vai longe. Você falou uma por mais coisa que ele seja médio. Que eu fui num torneio, né, em Roland Garros. Sim. E tênis, você não pode falar um ai. Sim. Porque tudo eles escutam, porque a quadra também é bem pertinha. Uhum. E eu lembro que uma moça do outro lado falou alguma coisinha. Eles pararam o jogo, né? O pessoal até vaiou. Sim. E o Nadal continuou lá a jogar, porque quando é muito próximo, desconcentra muito o atleta. Completamente. E no futevôlei não tem isso. Então, assim, realmente, não é que, óbvio, eles, né, são atletas, tu sabe, né? Tu gosta de tênis também. Sim. Mas, assim, é parado o jogo para poder continuar, porque desconcentrou. Vocês não, é na raça, é na mentalidade forte. Então, é um bloqueio muito mais intenso do que eles, né? Que sabem que tem isso. E, assim, eu consigo ver agora, também estudando isso e estando com pessoas que prezam por essa questão da mentalidade, mais voltada para o esporte também, que assim, a gente consegue ver um nível muito claro, as pessoas mudando de nível quando mudam a mentalidade. Verdade. Então, assim, a mentalidade é tanto do entendimento do esporte, né? Porque, assim, você já tem um certo nível para jogar de forma profissional. O que está faltando? Você tem que treinar mais o teu fundamento? Você tem que treinar mais a tua técnica ou é uma outra questão que está influenciando diretamente ali no teu resultado ou na tua evolução? Então, assim, eu avalio a galera de fora, eu gosto muito de ver os torneios também, e a gente percebe essa pressão, né, que fica em cima da galera e sente, né, porque tu tá ali no meio. Então, muitas vezes a pessoa deixa de dar o próximo passo, por quê? A cabeça não aguenta. Aquela pressão do pessoal ali no ouvido, vai errar, não sei o quê. E fulano vai ganhar, e papapá, e muitas vezes aquilo, você internaliza aquilo, de fato, fulano vai ganhar. Então, meu irmão, tu já perdeu antes de jogar. Fora a briga sozinha, né? Sim, com você mesmo, sim, aquela briga que tá ali. Exato, a sua briga ali interna. Isso. Não, isso é surreal. Afuxo, quebrando um pouquinho o protocolo, a galera ali interna, ela se sente constrangida a sofrer ter essa resistência em relação a você trabalhar em cima da mente dela fraca que ela tiver naquele momento do jogo? Como é que a galera, o seu adversário, se comporta em relação a isso? Eles aceitam? Você acha que isso é antiético para a profissão ou não? Vocês usam muito isso, por mais que vocês sejam muito amigos? Cara, então, eu acho que o futebol precisa evoluir dentro disso, né? A galera entender que ali dentro de quadra a questão não é pessoal, né? Tem gente que tem uma resistência ainda, eu falo disso muito por conta das comemorações, né? Que a galera cria. Muitas vezes, tu derruba uma bola, dá uma encarada, dá uma zoada do outro lado, olha pra lá pra ver como foi a reação do adversário. Eu acho isso muito natural, cara. Eu não levo nada pro pessoal dentro da quadra ali.
Sei que, assim, eu uso estratégias, né, para entender como está o jogo, para entender como está a cabeça do adversário em relação ao que está acontecendo, porque o corpo diz muito, né? O corpo fala. Então, tem algumas situações que eu olho para o outro lado, eu vejo até no momento do saque ali, que a gente dá aquela respirada e vê a feição ali do adversário, ver se ele está mais tenso, se ele está mais relaxado, se ele está mais cansado ou não. Tem uma galera que não gosta, né? Muitas vezes a gente dá uma atrasada no jogo ali, ou então finge uma situação ali de areia no olho para dar uma atrasada no jogo, dar uma respirada. Mas eu acho que isso tudo faz parte, cara. Isso faz parte, né? Mas tem muita gente que é resistente a essas questões e acaba saindo do jogo muitas vezes. Então você perde o jogo nesse momento. Rafuxo, agora, isso tudo são casos de sucessos, que você tem uma mentalidade forte, sim, a gente está vendo isso tudo. Muito. Mas você tem, de forma consciente, alguma crença que te limitou a ter essa mentalidade forte? Cara, difícil, hein? Essa pergunta é bem reflexiva. Uma crença limitante. Cara, assim, eu sempre acreditei muito em mim. Eu não sei se eu tenho alguma crença limitante, não. Na minha cabeça sempre foi o meu principal fator ali, cara. Eu sempre tive a cabeça boa, mano. Sempre tive a cabeça boa. Eu acreditava... eu sabia que eu era limitado, como eu falei, mano, não sou o melhor atacante, não sou o melhor defensor, mas o cara que tem a cabeça forte, ele passa por cima disso tudo. É isso mesmo. Não tem jeito. Um ponto importante em relação à total mentalidade forte de uma pessoa é que até quando ela tenta pensar numa crença que a limita, não existe. Porque ela vai sempre criar estratégia para quebrar. Exatamente. É isso mesmo. Por cima exatamente assim, se a gente ficar o tempo todo se afundando naquele problema, naquela crença, e eu não consigo, aí como é que é a mentalidade de uma pessoa vencedora e ela é incrível. Consegue responder o que ela te limita, porque ela sabe, porque ele sabe que não vai ter nada que vai limitar. Se ele tem um objetivo e ele vai conseguir chegar da forma que ele... Cara, o engraçado disso tudo é que a vida vai te aproximando de pessoas que pensam dessa forma também. Semelhança atrás semelhança. Muito em energia, exato. Isso. Assim... Cara, muita gente bacana chegando perto e tendo esse mesmo pensamento. São pessoas medianas que têm a cabeça muito forte. Então, por isso elas alcançam o sucesso, né? Mas em relação à crença, é muito bom você falar isso, porque a crença ela pode ser quebrada. Não esquecida, mas ela é quebrada. E você cria novas crenças também. Então, muitos se agarram àquela crença, não, porque eu só tenho que passar para o concurso público, eu não posso, né, ter outra coisa, porque só assim eu vou ter estabilidade. E você não arrisca, porque você tem essa crença que você foi ensinada daquele jeito. Aquela que a gente chama de crença da infância, né? Aquilo que vem de berço. Só que isso foi quebrado. Olha o Rafa aqui, entendeu? Olha o Falcão aqui. Olha eu aqui, mesma coisa, né? Analista de sistema, estou aqui fazendo nutrição, sou terapeuta, sou coach, e meu pai pipocando, né, tadinho. Ele, não, vai largar a análise de sistema, a faculdade, o dinheiro que gastou. Sim. Mas é paixão, é amor. Pois é. A gente quebra isso. E muitas vezes os nossos pais não entendem isso, né? Cara, graças a Deus, a minha mãe tem uma cabeça muito aberta. Se eu dependesse do meu pai para seguir no futebol ou não, eu acho que eu não teria seguido. E a minha mãe sempre apoiando o Rafael a qualquer custo. Então ela me deixou muito confortável para seguir esse caminho de, irmão, escolher o que eu quisesse e, meu irmão, vai arriscar mesmo, a vida é tua, tu vai seguir aí os teus passos e vai construir o que você quiser. É engraçado que você fala isso, que assim, tem muita gente que tem traumas por conta de criação, né? Porque, meu pai é muito assim, meu pai é machista, meu pai tem uma cabeça mais das antigas, eu escuto muito isso. Sim. Mas ele foi ensinado daquele jeito. Então, assim, a gente tem que honrar e respeitar a história dos nossos pais. Porque quando a gente honra e respeita a história dos nossos pais, a gente honra e respeita a nossa própria história no sentido de decisão. No sentido que eu decido isso. Eu honro e respeito meu pai e minha mãe, mas é a minha história. Então, eu me honro. Então, isso é uma quebra, sabe? De uma crença enorme. Porque você acha que você aprendeu daquele jeito e daquele jeito acabou. Sim. E assim, só o que vale, né? Aquele caminho é só o que vale. Assim, eu posso estar sendo um pouco injusto falando dessa forma.
Mas, como o Falcão falou, os pais querem o melhor pra gente, mas é o melhor dentro da cabeça deles. Que o que eles acreditam. Sim, na e assim, história. a minha mãe teve uma criação muito diferente do meu pai. Então, pô, meu pai a vida inteira no serviço público. É esse caminho que você tem que seguir, que é o caminho da estabilidade, não sei o quê, tu vai ter uma vida boa. Meu irmão, mas se eu quiser ter uma vida extraordinária, eu quero abundância, como é que eu faço? Eu não quero seguir o teu caminho, não quero essa vida. E assim, hoje em dia, quem conhece meu pai sabe como ele é, cara. Ele é Rafael o tempo inteiro, briga com a minha mãe em casa, vendo o jogo. Ele, pô, vou dar aula de futebol, ele desce pra alinhar a quadra do condomínio. Então, meu pai é esse tipo de pessoa e todo mundo gosta dele. Só que, de fato, a criação levou pra esse caminho. Sua mãe é uma, ele é outro. Exatamente, são duas pessoas diferentes. É igual hoje eu pensando nos meus filhos, porque os nossos pais são assim, o que seu filho vai ser? Médico, advogado, A gente engenheiro. sonha ali, né? É isso. Já hoje, eu vou pensar, pô, meu filho vai ser médico? Não, meu filho vai ser dono de hospital. Sim. Por que ele vai ser médico se ele pode ser o dono do hospital? Eu vou criar a mentalidade dele para pensar em forma e escala. Porque eu vou ser profissional de educação física que é honrado, mas se eu posso ter um comando que eu vou gerir vários profissionais. Então, a nossa cabeça, mas não que seja errado meu pai e nossos pais ter pensado dessa forma. Foi a época e a geração deles. Sim, exatamente. E uma coisa que eu tenho mais escutado hoje em dia é que a estabilidade não existe. Realmente o Covid mostrou isso pra gente. Total. Olha quantas pessoas ficaram derrubadas, inclusive alguns serviços públicos que quase que quebraram em relação a isso, ficaram sem salários. Total, então não existe, triste, ela não existe. Sim, sim, Não é sim. nada. Ou mesmo a rede pública, ela pode ser privada. Sim, sim. Meu esposo, ele é. Então, assim, tem um risco hoje em dia. O governo muda, muda presidente. Então, gente, hoje em dia não tem nada instável. Agora eu vou puxar um gancho, tá? O que você teve que abrir mão, Rafael, para chegar a isso aí, aonde você chegou? A isso aí tudo. Cara, também é uma pergunta complicada, né? Quem vive o meio do esporte sabe o quão difícil é ter sucesso e ser reconhecido, né? Eu posso dizer que hoje eu sou muito feliz com o que eu faço, mas de fato eu tive que passar por cima de muita coisa, o medo principalmente do risco, né? Dessa mudança, porque assim, eu estava com um caminho direcionado, digamos assim. O cara que é formado em direito, irmão, ou vai advogar ou vai para a área do serviço público, né? São esses dois caminhos principalmente. Então, eu pensava muito nessa questão do investimento. Pô, os meus pais pagaram uma faculdade de direito para mim, que não é barato, né? E aí, vou jogar tudo fora? A gente pensa isso. Não vou seguir esse caminho? Mas aí a gente volta à questão do incentivo familiar, né? De ter uma base ali que te dá segurança, de certa forma, para trocar esse caminho. Graças a Deus eu tive isso, esse equilíbrio dentro de casa. Mas assim, precisei ser uma pessoa determinada, né? Para arriscar dentro de um esporte amador ainda. Sim. Que na minha cabeça era quando eu comecei a entrar ali no caminho do futevôlei, e principalmente mudar a minha mentalidade para essa questão de ganhar dinheiro, de ser bem sucedido ganhar dinheiro. Sim, a gente pensa nisso. Não. Completamente o contrário. Isso eu preciso fazer o que me faz feliz e hoje o tempo inteiro eu penso dessa forma. Cara, vai me fazer feliz? Vai me fazer bem? Eu recebi uma proposta assim, mas pô, eu acho que é uma situação desconfortável, eu não vou me colocar nessa situação. Então eu quero, antes de tudo, me sentir bem. Me sentir confortável ali para fazer o que eu tenho que fazer, confortável assim, dentro do desconforto, né? Confortável dentro do desconforto. Se tá muito confortável, tu pode sair daí, então, não é legal não. Mas confortável assim, de sentimento para executar aquilo que eu tenho que fazer, sabendo das dificuldades que eu vou passar. Então, eu trabalho muito dessa forma de, tô me sentindo bem para fazer isso. É o que eu acho, de fato, que eu tenho que fazer, é o que meu coração tá mandando fazer, então eu vou sem saber o que vai acontecer. E, assim, me aproximando de pessoas que pensam dessa forma também, que acabam... E o sucesso vem depois, né? O dinheiro é consequência. Depois. Eu tinha uma cliente que o Falcão já contei essa história para ele, que eu conto porque é incrível, assim, né? Uma coisa a gente
fala de saber teoria, uma coisa a gente vê que tem uma pessoa passando por isso. Aham. Uma cliente mora na cobertura da Copacabana, uma das presidentes da L'Oréal, enfim. Passou por 3 casamentos, ela ganha muito bem, viaja umas 6 vezes por ano para fora do país. Uhum. Tudo, é um amor de pessoa. Vou mandar para ela esse link para ela ver o que eu tô falando dela. E ela falava para mim, Anny, eu não tô feliz, eu não sou feliz no que eu faço. Eu tô num patamar que todo mundo quer, sabe? Eu posso ter tudo, mas eu não tenho paixão no que eu faço. Eu fui pelo dinheiro. Isso trouxe consequências na vida dela, até em relacionamentos. Sim. E fomos trabalhar aí de uns 4 meses que ela ficou comigo. E sim, a gente não pode focar no dinheiro. Cara, nunca. Porque senão A você... felicidade é subjetiva, né? Cada um tem. Nós temos não que dá ter um pra- propósito. Não, porque quando a pessoa pensa só no dinheiro, ela vai alcançar. Ah. Mas quando ela alcança aquilo ali, fica vazio. Teve algum pensador desse muito bom que falou que quem dera todo mundo tivesse a oportunidade de ser rico por algum tempo para poder entender que não é dinheiro É que isso. te dá Cara, felicidade. não é dinheiro, não é dinheiro. Não é. Não é dinheiro. Fica triste, depressão, você Sim. não consegue sair. Cara, e recentemente eu recebi uma proposta, né, pra ir pra um outro país, ficar um tempo, ficar um mês jogando futevôlei, ensinando futevôlei. Que assim, há algum tempo, se eu tivesse recebido a mesma proposta, eu já teria aceitado de imediato. Só que eu procuro agora respirar e, pô, chegou uma proposta que, pô, eu jogo legal financeiramente. Só que a minha cabeça tá tão de Forte. sentimento, pô, eu preciso estar bem, eu quero estar bem, e aí depois eu vou pensar no dinheiro. Eu tive algumas conversas com essa pessoa que me mandou essa proposta, e aí dentro desse relacionamento que a gente criou, eu vi que em algum momento a coisa poderia não ficar tão legal. E assim, eu em outro país, sem falar a língua, né? Estaria no meio dessa situação, ganhando bem, só que numa situação ruim de relacionamento, e aí eu já começo a pensar, cara, o dinheiro não vai me levar. Isso aí. Não vai me levar, não vai me levar. Eu quero antes o relacionamento. E infelizmente, é mais um amadorismo do nosso esporte, né? A galera Sim. pensa que, não, vou dar dinheiro para ele, vou dar muito dinheiro, vou trazer e vai ser de qualquer jeito. Só que eu não sei se é muito da criação isso também, da forma de pensar. E assim, bem ou mal, eu tô numa situação ok, não preciso ficar colocando dinheiro à frente. Assim, também não julgo quem faz isso, mas, cara, o dinheiro não vai mandar em mim. Mas tá E certo. aí isso eu absorvo muito do meu pai. Cara, meu pai é uma pessoa completamente desapegada de grana. Ele nunca se deixou levar. O dinheiro nunca venceu o meu pai, cara. Ele sempre fez o que teve vontade e eu demorei muito a entender isso. Eu via meu pai gastando e pagava coisa para os outros e não sei o quê. Só que aquele momento, aquilo fazia ele feliz. Ele, pô, ô Rafa, mas já fiquei sem comer. A TVA, meu pai adora comprar bola. Então... Irmão, tinha bola de tudo que é tipo, comprava bola só pra emprestar pros outros no condomínio. Até hoje ele faz isso. Recentemente eu dei uma bola de futevôlei pra ele, aí outro dia eu vi a galera jogando lá com a bola. Então, Tá tudo bem. assim, e hoje eu tenho maturidade pra entender que é isso que faz meu pai feliz, cara. Ele quer ver as pessoas felizes. Ele quer pagar um prato de comida, ele quer reunir a galera, comprar refrigerante. É o meu pai. É isso. Então eu absorvi muito isso dele e o dinheiro não me faz nunca. É o transbordo. A gente fala que quando a gente começa... a gente busca crescer o tempo todo, sim, mas eu acho que quando a gente aprende mais a dar do que receber, a gente vê Gente, que é isso é outra... vida. Sim. E Cara, dá- sempre volta. Conquistar um carro é Sempre. fenomenal, mas dar um carro... Nossa. Sim, Isso, maravilhoso. o coração, assim, Transborda, é verdade. o transbordo sempre é fundamental, mas tem que começar pela gente. A gente precisa... Total. Sim. pra E é algo que transbordar. não é forçado, tu viu? O Rafa faz isso natural, eu faço natural, o Falcão faz natural, não é não. Não, eu vou agora, Não é intencional. sempre dá não, pra... é Não, intencional, essa é questão intencional. não é intencional, é realmente Sim. de coração. Cara, Tá aqui, exatamente. Sem querer em troca. É simplesmente a felicidade daquela pessoa. Você olha e vê o quanto aquela pessoa tá bem naquele momento, recebendo Essa conexão mesmo, um de presente nós três, seu. né? Sim. É uma coisa assim, que não tem, não, faz isso. Não, se conectou, Sim. Falcão, né, com ele, depois a gente se conectou, e é uma troca natural. Sim. Não, eu posso te ajudar nisso, eu posso entregar isso, a gente pode fazer isso. Isso é muito gostoso, né? Quando a gente tem essa troca assim, é incrível. Cara, genuíno, né? A troca genuína ali é bem legal. O Rafuxo, assim, hoje, resumindo aqui, o Rafuxo é um atleta profissional de futevôlei,
mas você tem seu centro de treinamento, tem toda uma equipe que gira para você, não só no centro de treinamento, que tem o DK, que é o seu sócio, e também toda a estrutura que você montou para você mesmo em relação a atletas que te envolvem, profissionais que para te treinar, para te dar uma boa estrutura em relação a tudo que você atende. Isso aí tá tudo muito bem definido e firme, assim, deu para a galera entender. Mas eu queria aqui um pouquinho mais de clareza, assim, como é que você se vê pós-carreira e qual é o seu propósito de vida, assim, o seu propósito mesmo, assim, para deixar bem claro o que o Rafuxo tem como propósito de vida. Cara, então, como você falou, a gente tem uma base muito forte, né? Fora do Rafael atleta ali. Bem ou mal, eu posso dizer que eu sou um empresário, gestor também. Porque hoje a gente conta com 3 unidades, né, do nosso CT de futevôlei. Tem o Diogo, meu sócio, que é o cara que carrega o piano ali, que é o cara que toma conta. Nossa equipe também maravilhosa. Somos ao todo 10, 12 professores de futevôlei dentro dessa equipe. Então, uma galera que eu confio bastante. É um pessoal que segura a onda pra gente. Cara, sobre o Rafael pós-futevôlei, né? Eu falei desse objetivo que eu tenho de curto, médio prazo, que eu quero concretizar esse ano ainda. E eu já vejo isso concretizado, né? Já vejo esse objetivo bem claro dentro de mim e eu acho que vai sair. Esse ano vai sair. Tenho direcionado a minha cabeça nesse sentido dia e noite e me conectado com pessoas que me mostram que o sonho é real, né? O sonho é real dentro da gente, depois ele passa para fora. Então, assim, eu pretendo montar um CT meu, né? Porque hoje eu não tenho um CT do Rafael, eu posso chamar de meu e trabalhar da forma que eu quiser dentro dele. Quero montar essa estrutura, cara, de 5, 6 quadras aqui no Rio de Janeiro. Uau. Quero montar um clube, de fato, voltado para esporte de areia, né? Que é o que a gente gosta de fazer e sabe. Pretendo gerir esse clube junto com o Diogo, meu sócio, e trabalhar isso de algumas formas, como já tem bastante em São Paulo, BH, gente que viaja o Brasil inteiro. Pretendo ser um empresário dentro da modalidade, quem sabe o futevôlei alçando novos caminhos aí, chegando em novos momentos, na televisão, de repente virar um comentarista aí, futevôlei mais famoso, passando na Globo e tudo mais. É uma coisa que eu gostaria de fazer, eu gosto de falar, gosto de trocar ideia e passar a minha visão sobre as questões. Mas eu quero me envolver ainda mais com o futevôlei. Não sei se eu vou pegar esse momento, né, de futevôlei em Olimpíada. Uau. Seria um sonho jogar, mas acho que tá um pouco distante ainda da nossa modalidade, embora a gente esteja fazendo um bom trabalho. Eu quero ser um empresário da modalidade, cara. Porque o futevôlei tem muito potencial ainda de crescimento e eu tenho cada vez mais certeza, vendo o que eu vejo hoje, presenciando o que eu presencio e vivendo o que eu vivo com uma equipe, como você falou, bem estruturada, de treinadores de areia e de força. Tenho nutricionista, tenho endocrinologista, tenho fisioterapeuta, tô começando a fazer um trabalho mental também para deixar a mente ainda mais forte do que já está, que já é, né, modéstia à parte. Mesmo. E eu quero ser um empresário, e viver com o futevôlei, com o esporte de areia, depois que eu parar de jogar. Rafa, agora é a perguntinha final, uma perguntinha que a gente sempre gosta de fazer para refletir, para você deixar sua mensagem também, né, para o mundo. Eu gostaria que você mentalizasse com a gente, se você pudesse atingir o mundo, tá? Uma grande parte do mundo, né? Algo que traga um impacto para a pessoa poder ter uma mentalidade forte. O que você falaria? Qual o conselho que você daria para o mundo, para eles conseguirem ter essa mentalidade forte? Também é um pouco complexo isso, né? Pensar que a gente vai atingir muita gente com essa fala. Visualiza. Sim, eu assim, me considero novo ainda para... muitas vezes eu me assusto assim, quando a gente viaja, a galera, pô, tu é referência, não sei o que, você me motiva.
E eu fico pensando sobre o meu papel aqui na Terra, né? Porque que Deus me deu esse dom do futevôlei e de impactar pessoas com o meu trabalho, que é uma coisa que eu amo fazer. Então eu me encontrei nessa área e felizmente eu sirvo de exemplo para muita gente. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica ou falar alguma coisa para ajudar a galera a ter uma mentalidade forte, que eu sempre fiz isso, né, desde novo, coloquem-se em situações de risco, de estresse, para trabalhar isso desde jovem. Então, acho que um caminho bom é o esporte. Pais e mães que estão vendo aí, enfim, gente de toda idade, o esporte é o caminho para tudo, para a educação, para a disciplina, para formar a pessoa como um ser que vai fazer diferença na vida de outras pessoas. O esporte é o caminho e coloque-se em situações de risco, né? Tem que sair da zona de conforto em situações estressantes, porque eu acho que aquilo ali, você sabendo trabalhar dentro de você essa questão de medo e de se arriscar, parar de pensar um pouco no julgamento alheio também, porque é normal, a galera vai falar de você, vai falar que tá errado, que tá certo, mas a tua vida só cabe a você, o teu caminho só cabe a você. Então, Isso aí. eu acho que as pessoas precisam se colocar em situação de risco para trabalhar essa questão mental. Rafa, assim, eu tô assim, nem sei dizer, eu tô impactada com tudo que você falou. A gente ganha muito mais do que a pessoa que tá aqui assistindo, a gente ganha muito mais, porque não é porque a gente tá aqui como entrevistador. A gente queria que vocês sentissem essa energia Nossa, do que o Rafa passa pra gente. de conteúdo vocês estão absorvendo tudo, mas é algo assim, sobrenatural. Tem coisas que eu falo, não é questão física, tem coisas que são questões sim espirituais, né? Sintonia, semelhança traz semelhança. É uma coisa que a gente agarra muito aqui, a gente sempre tenta puxar pessoas semelhantes a gente, pelo menos nos valores, nas conexões, na disciplina, em tudo que você falou, assim, é uma aula. Eu confesso que eu estou saindo daqui hoje grande. Eu vou falar que estou saindo com minha cabeça assim, bem mais forte e maior, grande mesmo, pela tua bagagem, sem brincadeira. E olha que eu lido com gente pra caraca, porque é diferente, é uma história de coração, totalmente diferente. Eu não conhecia a história do Rafa, como ele falou, e é impactante. Sim, Ele trouxe muitas vezes a galera olha de fora, né? Assim, eu sempre tive uma vida confortável, cara, falando de estrutura, né? Tanto familiar, quanto nunca passei necessidade. Poderia muito bem ser uma pessoa, pô, que vive ali, pô, na sombra dos pais, da mesada, não sei o quê. Só que, cara, eu tenho irmãos, né, por parte do meu pai, por parte de mãe eu sou filho único. Então, eu tive muita atenção pra mim ali. Só que eu nunca gostei muito disso, pô, minha mãe fazia tudo pra mim, não sei o quê. Então, pô, mãe, segura aí, deixa eu me virar também. Legal. Aconteceu isso, aí minha mãe queria resolver. Então, aquela história do filho mimado, né? Que é o filho único que tem tudo pra ele ali. Então, eu sempre tentei fugir disso. E aí eu queria responsabilidade para mim e para sair do colo da minha mãe, para resolver as coisas sozinho e não precisar dela, não precisar do meu pai. Eu não queria isso, eu queria trabalhar para ter o meu dinheiro, eu queria correr atrás de contar a minha história. Né? Eu acho que zona de conforto sempre te incomodou, né? É isso, exatamente, cara. Eu não queria ficar nas áreas. E hoje mais ainda, né? Eu quero, cara, risco o tempo inteiro, eu quero arriscar. Se você tá aí realmente confortável, saia. Não tem como. Se tu tá confortável, não existe o sucesso no conforto. Sim. Você vai estar numa poltrona ali, até você viajar de primeira classe, você vai ali no executivo, não vai estar 100% confortável. Não tá. Sim. Então, até o sucesso, ele vai ter momentos desconfortáveis mesmo. Sim, e para tu chegar nele, então... Cara, ele faz valer muito mais, né? O caminho desconfortável do sucesso para o sucesso. Eu acho que ele dá um sabor completamente diferente pro quando tu alcança. Você falou um negócio da vitória, do troféu, aquela coisa não, às vezes a pessoa... segundo lugar que eu tô, você falou, Sim. né? Às vezes não. O processo para você chegar
aquele patamar ali, mesmo que seja em segundo lugar, a vitória tu já teve. Sim. E o percorrer, os treinos, a mentalidade, todo aquele percurso, tu já ganhou o melhor troféu ali. Pois é, eu procuro pensar que eu venço todo dia, cara. Quando eu tô isso. no treino, quando eu tô no meu treino, eu venço, dando o meu melhor. Saio do treino já cansado, sentindo dor. Muitas vezes eu dormi mal, eu não consegui dormir. Tem dia que eu acordo de madrugada para dar aula. Então, pô, já não rendo o que eu posso. Enfim, tô no treino, me dedicando, pô, juntando uma galera no mesmo propósito ali. Tô vendo os meus amigos dando o melhor, então eu preciso me dedicar e dar o meu melhor para eles, porque eu sei que eles vão dar o melhor deles naquele dia. Então a gente já é vencedor naquele momento, cara. A gente não é vencedor quando ganha troféu. Isso A aí. gente não é vencedor com troféu na mão, a gente vence todo dia. O percurso Exatamente. É As pessoas precisam mudar essa mentalidade, né, cara? O troféu é simplesmente um símbolo ali. Eu acho que a nossa briga é diária e contra a gente, o nosso maior inimigo, adversário. Sensacional. É a gente, não tem jeito. Esse foi um podcast, eu acho que a gente mais escutou e aprendeu. Nossa! Rafa, então, você, né? Vai pra cá. Passar pro outro lado aí. Olha, então é isso, incrível, finalizado o nosso podcast. Um podcast sensacional, com Sigam muita a gente história, aí. com muito conteúdo. Não deixam de seguir a gente na plataforma, tá ali Mentecast, o Mente Corpo Forte, o nosso Instagram. O Rafuxo tem o Instagram dele, Fala aí, @Rafael Longo. Rafael Longo F, para quem quiser saber um pouquinho mais, falando um pouco sobre o futebol, ele tem um pouquinho de graça lá também no Instagram, tem dança, tem resenha. A gente quebra o gelo lá. Isso, galera. Muito obrigado. Assistam esse episódio, está extremamente rico e com muito conteúdo bom para você. Bora. Beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau.